Bom dia, bora para mais um devocional, mais uma porção de paz para a sua vida. O título de hoje é Apenas Confie. O versículo-chave está em Mateus 16, versículo 21, e ele diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ao ouvir isso, os discípulos certamente ficaram chocados. A expectativa deles era que Jesus fosse como um rei que governasse a nação de Israel e expulsasse os romanos. Mas os planos eram muito maiores, pois envolvia todo mundo, não simplesmente a resolução do problema desta vida. A mente dos discípulos estava limitada ao que estava diante de seus olhos. Eles não conseguiam conceber a ressurreição e a vida eterna. Foi necessário que Jesus morresse e ressuscitasse para que a obra dele fosse consumada. A Bíblia diz que quando uma semente é plantada, é necessário que ela morra para que possa produzir frutos. Às vezes, não entendemos por que enfrentamos perdas, dificuldades e lutas. Particularmente, eu entendo que esse é um processo que nos aperfeiçoa para o cumprimento do propósito de Deus. Talvez você me conheça apenas por este devocional, possa até pensar: o Júnior não enfrenta dificuldades, problemas ou angústia. Saiba, porém, que assim como você, há dias em que não me sinto bem, como Jesus, que no Getsêmani disse aos discípulos que sua alma estava angustiada, e que também algumas vezes me sinto assim. Afinal de contas, não sou melhor do que você, que hoje está vendo este texto. Entretanto, da mesma forma que Jesus conseguiu passar por tudo o que a Bíblia descreve, nós também conseguiremos, uma vez que estamos com Ele. Ele não o deixou só, desamparado ou esquecido. Levante a cabeça e saiba que coisas maiores estão por vir. Ele é perfeito em tudo o que faz. Simplesmente creia. Tudo que falta em você e para você sobra em Jesus. A leitura bíblica de hoje está no Salmo 35 e a palavra-chave é confiança. Você tem confiado no Senhor? Como os discípulos fizeram. Eu acredito que os discípulos não entendiam o que ia acontecer. A gente tem um exemplo ali de Pedro falando: Senhor, iremos com o Senhor até o fim. Não permitiremos que o Senhor morra. E aí Jesus fala: Pedro, essa noite mesmo me negará 3 vezes. Então os discípulos não compreenderam a missão de Jesus, mesmo estando 3 anos com ele. Muitas pessoas acreditavam que Jesus ali, no capítulo 21 de Mateus, quando ele entra em Jerusalém, as pessoas achavam que Jesus ia direto para o trono romano tomar posse e governo de Jerusalém. Mas não, Jesus foi para a sinagoga, porque é preciso primeiro limpar a nossa casa para depois tomar o reino. E Jesus foi resolver o seu problema familiar, o problema dentro da sua própria casa. Então precisamos ter confiança que Jesus fará o melhor para as nossas vidas e ter a certeza de que Ele voltará como um governador, como o Rei dos Reis, soberano Senhor sobre os senhores. E que esse dia está cada vez mais próximo. E que a gente possa ter essa confiança de que Jesus está no controle de todas as coisas e que Ele está voltando. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia e a gente se vê amanhã, se assim Deus quiser.